Olá, bem-vindo mais uma vez a essa série de estudos, 15 estudos das Escrituras Sagradas. Uma introdução, estudos introdutórios de assuntos os mais relevantes das Escrituras. Conhecimento básico que você precisa ter da Bíblia. Um estudo de 15 temas diferentes, já tratamos de alguns aqui, esse é o 5º estudo, espero que você já tenha assistido todos os outros, e nós vamos continuando no estudo da Bíblia, nos aprofundando no conhecimento. O próximo estudo, antes de falar desse, o próximo estudo nós já vamos tratar sobre os mortos. Então eu vou pedir para você divulgar para outras pessoas, convidar pessoas talvez para assistir junto com você, encaminhar já esses vídeos para outras pessoas, para que vocês assistam juntos, para que mais pessoas possam descobrir a verdade que a Bíblia tem a nos trazer sobre os mortos. Tem espírito que sai, uma alma que sai, ressurreição, reencarnação. O que acontece com a pessoa assim que ela morre? Será que ela já vai para o seu respectivo lugar? Céu, inferno, purgatório? Existe realmente essas coisas? Vamos analisar tudo isso já no próximo estudo. Hoje vamos falar sobre a origem do mal. A origem do mal. Esse é um estudo extremamente importante que vai preparar você para assuntos que a gente vai estudar mais para frente de extrema importância. Vamos estudar, por exemplo, sobre as igrejas. Se existe só um Deus e uma só Bíblia, por que existem tantas igrejas? Dom de língua é bíblico, não é bíblico? E vários outros. Estou apenas apresentando esses primeiros aqui e vamos analisar aí mais muitos outros. Serão 15 no total, ok? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez estamos reunidos para estudar a Tua Palavra. Dá-nos as Tuas bênçãos, abre os nossos olhos para compreendermos a Tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, pegue sua Bíblia, seja impressa ou seja no seu aparelho eletrônico, e vamos analisar alguns textos sobre a origem do mal, ok? Bom, enquanto você pega a sua Bíblia, deixa eu fazer uma introdução rápida aqui. Vamos supor que você mudou de casa, um bairro diferente, uma rua diferente, e ao conhecer os seus vizinhos dizem para você: não se preocupe em morar aqui nessa sua nova casa, pois aqui não tem ladrão. E de repente você acredita nos seus vizinhos e realmente acredita neles, que não tem ladrão ali nessa nova região que você mora. E aí você não tranca a porta da sua casa ao dormir, não coloca o cadeado na bicicleta, não põe alarme e nem tranca a porta do carro. Pergunto, você estará facilitando ou dificultando as coisas para o ladrão? Pois ladrões existem. Talvez você esteja se perguntando, por que essa introdução nesse estudo? Leia comigo Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, o verso 18. Palavras do próprio Jesus. Repito, se você está assistindo e tem dificuldade de abrir a Bíblia impressa, dá pause, ache o texto e depois dá o play para você acompanhar-me na leitura. Mas é interessante você acompanhar-me na leitura, por essa razão, inclusive, que eu não estou colocando os textos aqui na tela, ok? O meu objetivo é fazer com que você manuseie a Bíblia, mesmo que seja no seu material eletrônico. Lucas 10, verso 18, eu leio assim. Mas ele lhes disse, Jesus disse para os discípulos: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Veja, Jesus está afirmando a existência do diabo. Se você acredita que Jesus existe, você precisa acreditar que o diabo também existe, porque Jesus está dizendo que ele existe. E ele tem alguns nomes que a gente vai mencionar mais para o final do estudo: Satanás, diabo, etc. Jesus está falando: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou seja, para Jesus, Satanás existe. Então, queridos, nós não podemos desacreditar de Jesus. Satanás existe. Aí você entende a introdução que fiz na pequena história que contei aqui. Se você não acredita que ladrões existem, você estará facilitando as coisas para eles. Se você não acredita que Satanás existe, você também estará facilitando as coisas para ele, pois Satanás existe. Agora, tem algumas perguntas que são levantadas quando a gente lê esse texto. Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O céu é um lugar bom, Satanás é um ser ruim. O que esse ser ruim estava fazendo no céu, que é um lugar bom? Já pensou nisso? Quem é o diabo?
Quem é Satanás? Por que ele estava no céu? E Jesus está dizendo, eu vi ele caindo do céu. Por que ele caiu? Porque ele estava lá. Quem é ele? E por que ele caiu de lá? São perguntas básicas quando nós lemos o texto. E eu preciso dizer que esse estudo vai além um pouco de 15 minutos, porque não tem como fazer esse estudo apenas em 15 minutos. Então prometo chegar, se chegar aos 20, se chegar não passará muito, mas eu acredito que dentro de 20 minutos eu consigo fazer. Eu vou pedir para você agora abrir sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Vamos analisar alguns textos do Antigo Testamento que mencionam a Satanás, esse ser que Jesus disse via caindo do céu. Ezequiel capítulo 28. Quero ler primeiro o versinho 14. O verso 14 está dizendo assim: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de... Olha a profundidade dessas informações. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Qual é a primeira frase do verso 14? Tu eras querubim. O que é um querubim? É uma qualidade de anjo. Está explicado. Quando Jesus disse que ele via Satanás caindo do céu, aí a primeira pergunta que eu fiz foi, por que esse ser ruim, o diabo, Satanás, estava no céu? Ele era um querubim, criado. Algumas pessoas comparam o diabo com Deus. Não dá para comparar o diabo com Deus. Por quê? Porque Deus é todo-poderoso, criador. Não teve início a sua existência. Satanás é um ser criado apenas uma criatura. Então, o texto está dizendo que ele era um querubim. Então aí já explica, ele estava no céu, ele foi criado um anjo, na qualidade de anjo, um querubim. Agora, qual é a primeira palavra do versinho 15 na sua Bíblia? Na maioria delas, perfeito. Olha o que o texto diz. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Veja, ele é uma criatura, até que se achou iniquidade ou pecado em ti. O verso 14 respondeu uma primeira pergunta. O que ele estava fazendo no céu? Ele era um anjo. E ainda diz que ele foi criado. Aí entendemos porque ele estava no céu. Ele foi criado um anjo, habitando o céu, obviamente. Agora, o versinho 15 mencionou como ele foi criado. Como mesmo? Perfeito. Deus não cria nada torto. Deus não cria nada imperfeito, pecaminoso. Deus criou esse anjo perfeito. Por isso ele estava no céu. Agora precisamos daqui a pouco descobrir por que ele caiu. Por que ele caiu? Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu, até mudou de nome. Então, já sabemos por que ele estava lá. Ele foi um anjo, criado como mesmo? Perfeito, ok? Agora, antes da gente continuar, eu preciso ler o versinho 13. Mas só a primeira frase do verso 13 de Ezequiel 28. Estavas no Éden, jardim de Deus. Só essa primeira frase. O texto está falando de Satanás, do diabo. E o texto está mencionando que ele era um querubim, que ele foi criado perfeito. Mas antes até de mencionar isso, o texto diz, estavas no Éden, jardim de Deus. Quando vem a palavra Éden à sua mente, você logo pensa em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E se você ler esses 3 capítulos de Gênesis, os 3 primeiros capítulos da Bíblia, você vai perceber que a Bíblia menciona que Deus estava lá no Éden, que Adão estava lá no Éden, que Eva estava lá no Éden, os animais estavam no Éden, obviamente, mas não menciona que Satanás estava no Éden, não menciona diabo no Éden. Mas como é que a Bíblia está dizendo agora que Satanás estava lá no Éden? Sendo que Gênesis, os 3 primeiros capítulos, não menciona Satanás, diabo, por nome no Jardim do Éden. Deixa essa pergunta para ser respondida para o final. Por que a Bíblia está dizendo que Satanás estava no Éden, se lá na narrativa sobre o Éden, Gênesis de 1 a 3, não fala o nome de Satanás e do diabo? Como é que Satanás estava no Éden? Vamos analisar isso para o final um pouquinho. Continuemos então, Ezequiel 28, ele era um querubim, ele foi criado perfeito. E aí vem então a pergunta, por que ele caiu? Jesus diz, eu vi ele caindo do céu, lá em Lucas 10. Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Então o que esse verso 17 está dizendo? Elevou-se o teu coração. Orgulho. Num dado momento ele diz assim, quer saber? Não preciso mais adorar a Deus.
Quer saber? Eu não preciso mais ser submisso a Deus. Elevou-se o teu coração, se achou melhor do que Deus, se achou acima de Deus, e por isso ele foi expulso. Entende? Então já respondemos as perguntas. Quem ele era? Um anjo. Por que ele estava no céu? Porque ele foi criado lá, perfeito. E por que ele caiu? Porque ele se orgulhou. Isaías, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 14, vai nos dar mais detalhes sobre essa queda do diabo. Isaías, capítulo 14. Inclusive vai dar aqui o nome. Qual era o nome dele antes de ser diabo, Satanás? Isaías 14, repito, se você está com dificuldade de abrir Isaías, dê pause, procure e aí depois você dá play de novo. Isaías 14, verso 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Por enquanto só o verso 12, mas deixa a sua Bíblia aberta. A Bíblia exclama: como você caiu do céu? Como você era um anjo perfeito, um querubim. Entende isso? E o texto agora está dizendo: estrela da manhã, filho da alva. Já ouviu a expressão Lúcifer? Lúcifer, filho da luz. Estrela da manhã, filho da alva. É uma palavra latina que quer dizer exatamente isso daqui, a tradução literal para o português. Então Lúcifer, anjo de luz, por assim dizer. Era esse o nome dele lá antes de pecar. Depois que ele se rebelou, se torna diabo, Satanás, e tem mais outros nomes que a gente vai ver daqui a pouco. Então a Bíblia agora está dando detalhes da queda dele. Por que ele foi expulso de lá? Elevou-se o teu coração, ele se orgulhou, ele achou num dado momento que ele poderia ser mais do que Deus. Olha esse texto, Isaías ainda, 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, para aqui só um pouquinho, vocês lembram os estudos anteriores, eu mencionei que Jesus diz em Mateus 15, 19, do coração procedem os pecados. Tudo começou no coração de Lúcifer. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Perdão, verso 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Olha, a palavra trono aí diz muita coisa. Ele está dizendo no verso 13. Dizia no coração dele: eu subirei ao céu. Exaltarei o meu trono. Ora, quem é que está sentado no trono do universo? Deus. Por isso ele recebe adoração. Satanás diz: eu quero ter o meu trono. Em outras palavras, ele está dizendo: eu quero receber a adoração. Presta atenção que isso vai fazer todo sentido lá na frente, nos próximos estudos. Satanás está dizendo: eu quero estabelecer o meu trono, eu quero sentar no trono, eu quero governar e eu quero receber a adoração. Um dos objetivos de Satanás ao se rebelar era receber a adoração para si. Ele não queria mais adorar a Deus. Lembra-se o texto anterior? Exaltou-se, se orgulhou. Ele não queria mais dar adoração, ele queria receber a adoração, dos anjos inclusive. Agora, olha o que o texto ainda vai dizer. Lembre-se, uma palavra-chave aqui nesse verso, trono. Ele quer a adoração. Inclusive a minha e a sua hoje, não mudou. Ele quer a adoração, ok? Na verdade, eu vou apresentar aqui, até o final desse estudo, duas características do diabo. Duas principais, ele tem mais, mas duas principais. A primeira, ele quer adoração. Ele não mudou. Você se lembra, por exemplo, quando ele foi tentar Cristo, Mateus capítulo 4, numa das tentações ele diz: Jesus, se você prostrado e me adorar prostrado, eu te dou os reinos desse mundo aqui. Ele mudou? Não, ele continua querendo adoração ainda hoje. Primeira grande característica do diabo, ele quer adoração. Qual é a segunda? Mais para o final eu vou mostrar para você. Verso 14 de Isaías 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao próprio Deus, o Altíssimo. Verso 15. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ou a terra, em outras palavras, é uma linguagem figurada para dizer a terra. O que nós estamos vendo aqui? Satanás era um anjo perfeito. Lúcifer era um anjo perfeito. Lúcifer foi criado junto com outros anjos e acima até de outros anjos. Tem detalhes na Bíblia que diz que ele regia o coral de anjos. Foi colocado nele dons musicais, mas a gente não tem tempo de analisar tudo aqui. O fato é que Satanás não foi criado por Deus. Lúcifer, o anjo de luz, foi criado por Deus. Lembra-se o texto? Você foi criado perfeito.
E num dado momento ele se corrompeu. Não foi Deus quem criou o diabo, não foi Deus quem criou Satanás. Deus criou um anjo perfeito, Lúcifer, e ele se corrompe. Ele se corrompe. Ok? Agora, eu mencionei a primeira grande característica do diabo, ele quer o que mesmo? Adoração. Adoração. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Vamos analisar mais algumas características do diabo, especialmente dessa queda dele. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Para aqui um pouquinho. Quem é Miguel e os anjos, dragão e os anjos? Entendemos que Miguel é o próprio Jesus. E esse é o nome dado a ele num contexto de batalha. Ele é chamado de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é a junção de duas palavras. Arco acima de anjo. Arco-anjo, acima dos anjos. Miguel. É o nome dado para Jesus em contexto de batalha. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os anjos. Miguel é Jesus juntamente com seus anjos. Quem é o dragão que está aqui pelejando com os seus anjos também? Verso 8. Quem é o dragão? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso, verso 9, o grande dragão. Quem? A antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse texto está mencionando os nomes, 5 nomes de Satanás. Está dizendo aí, dragão, antiga serpente, Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Então houve uma guerra no céu. Miguel, Jesus com os seus anjos. Dragão, Satanás com seus anjos. Mas verso 8 diz, os dragões e os seus anjos não prevaleceram, foram expulsos. É exatamente o que Jesus diz em Lucas capítulo 10, 18, que li logo no primeiro texto desse estudo. Eu via Satanás caindo do céu. Por que ele estava no céu? Porque ele foi criado perfeito como um anjo. E por que ele se rebelou? Porque ele se orgulhou e queria tomar o posto de Deus. Qual é a primeira grande característica do diabo que mencionei aqui? Ele quer adoração. Ele não mudou, hoje ainda. Ele quer a minha adoração e ele quer a sua adoração. Qual é a segunda grande característica do diabo? Eu falei que ele tem várias, mas 2 principais. Eu mencionei num dado momento do estudo aqui, Ezequiel capítulo 28, que ele estava no Éden, Satanás estava no Éden. E eu mencionei que no final eu ia falar, eu ia dar explicação, porque lá na narrativa do Éden, você não encontra o nome de Satanás ou diabo, em Gênesis de 1 a 3. Mas ele estava lá, o texto diz que ele estava lá. Agora, esse texto de Apocalipse 12, verso 7 a 9, especialmente o verso 9, é revelador. Porque dentre esses nomes do diabo, 5, um deles é antiga serpente. Onde é que você encontra na Bíblia uma serpente ou uma antiga serpente? Gênesis capítulo 3. Quando o texto de Ezequiel 28 mencionou que ele estava no Éden, ele não estava no Éden visivelmente, ele estava no Éden de maneira camuflada, ele estava no Éden usando uma serpente. Ele estava no Éden usando a serpente. Não dá tempo de a gente explicar tudo aqui, ler tudo, mas a revelação nos diz que a serpente na época não rastejava, ela voava. Tanto é, quando em Gênesis capítulo 3, Deus vai dar as consequências do pecado para Adão, para Eva e para a serpente. Quando Deus vai dar a consequência do pecado para a serpente, Deus diz, a partir de hoje você vai rastejar. Obviamente ela não rastejava antes. Era um animal lindo, belo, a gente costuma dizer, né? Deus não dá asa para a cobra. Não, Deus criou a cobra com asas. Era um animal lindo. E Satanás se utilizou desse animal lindo para enganar Eva. Você pode ler depois Gênesis capítulo 3. Então, quando Ezequiel 28 menciona que Satanás estava no Éden, ele não estava no Éden de forma visível, de forma que Adão e Eva o reconhecessem. Ele estava no Éden de forma camuflada. Essa é a segunda grande característica do diabo. A primeira qual é? Ele quer adoração. Ele quer ser adorado, inclusive ainda hoje. E a segunda característica do diabo? Ele se camufla, ele não aparece como ele é. Grave essas 2 características do diabo, vai fazer todo sentido quando a gente estudar outros temas lá para frente. Satanás tem 2 principais características, dentre várias. Primeira, ele quer adoração. Segunda, ele se camufla, ele não aparece como ele é. Bom, fizemos um estudo aqui
de maneira rápida sobre a existência do diabo, a existência do mal. Deus criou o mal, Deus criou o diabo, Deus criou Satanás? Não, Deus criou um anjo perfeito e esse anjo se rebela e um Deus de amor dá oportunidades para que ele possa voltar, mas ele não quis. Permita-me terminar com 2 textos. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, voltando aqui um pouco, 2 Coríntios 11. Se você, repito, tem dificuldade de abrir a Bíblia aí, dê pause, acha o texto, depois dá play de novo. 2 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler o versinho 13 em diante. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. É isso mesmo que o texto está dizendo? É isso mesmo que está dizendo aí o texto? É isso mesmo. Vou ler de novo. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Está falando aqui de falsos apóstolos, de falsos profetas. Lembre-se, logo no primeiro estudo eu dei o alerta aqui para você. Cuidado, porque a Bíblia diz que pessoas estão torcendo as Escrituras. Mas deixa isso um pouco mais para frente. Por que eu estou lendo esse texto? Por causa do verso 14. O verso 14 aí diz assim, estou lendo 2 Coríntios 11, verso 13 e verso 14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Em que contexto está essa frase? Falsos profetas, falsos apóstolos se transformando em seguidores de Cristo. E o texto bíblico diz, essa é a estratégia do diabo mesmo. Porque ele tem 2 principais características. A primeira, ele quer a adoração. E a segunda, ele não aparece como ele é. Ele se camufla. E os falsos profetas também. Mas deixa isso um pouco mais para frente. Vamos estudar com mais detalhes um pouco mais para frente, ok? Eu disse que ia ler 2 textos, o último, Apocalipse capítulo 12. Novamente Apocalipse 12, agora vamos ler o verso 11. Apocalipse 12, verso 11. Como vencer o diabo? Ele existe? Sim, ele existe. Nós não podemos negar a existência do diabo. Jesus diz que ele existe e acreditamos em Jesus. O diabo existe realmente. E ele está aqui nessa terra, ele foi atirado para essa terra e ele está aqui com os anjos. A Bíblia chega a dizer que 1/3 dos anjos que existiam no céu aqui está com ele. Então de cada 3 anjos, 1 veio com ele. Lembre-se que Deus tem pelo menos o dobro de anjos. Então você não pode comparar o diabo com Deus. Por quê? Porque o diabo é criatura, Deus é criador e Deus tem muito mais anjos. Além do que, Deus pode ter criado muito mais anjos depois da queda do diabo. Então Deus tem muito mais. Mas como vencer o diabo? Ele está aqui, infelizmente, ele está vivo. E ele tenta a mim e a você para nos afastar de Deus. Infelizmente é assim, ele e os seus anjos. E qual é a estratégia dele? Ele quer adoração. E ele não aparece como ele é, ele se camufla. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias. Nós vamos estudar melhor isso mais para frente. Finalizando, como vencer o diabo, Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles, pois, o venceram o diabo, por causa do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Como vencer o diabo? Ligado-se a Cristo. O sangue do Cordeiro, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é o único meio que temos para vencer o diabo. Que Deus abençoe você, para que você realmente creia que o diabo existe, mas que você creia muito mais do que isso, que você creia que Jesus existe, tem todo o poder e no sangue dele você pode vencer todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa sequência de estudos, pela verdade da Tua palavra. Nos livre, Pai, deste mundo, nos livre, Pai, do maligno. Em nome de Jesus oramos. Amém.